Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, meus amados irmãos de todas as igrejas da região 6. Hoje, dia 30 de junho de 2021, e nós vamos desfrutar hoje da semana 4, quarta-feira, do Alimento Diário. Essa semana é a última semana deste volume, Deus manifestado na carne. Eu espero que todos nós, diante dessas mensagens anteriores deste volume, nós temos sido ajudados concernente à importância de expressar Deus no nosso viver, porque esse é o mistério da piedade, Deus se manifestando na igreja, Deus se manifestando na carne, ou seja, em cada um dos seus membros. Cada um de nós deve ser um ponto onde Deus é expresso, onde Deus é manifestado. Então, o mistério da piedade, como eu disse, nós já vimos em mensagens anteriores, é tão somente Deus sendo expressado por nosso meio. E hoje, então, o título da quarta-feira, da quarta semana, todas as coisas estão diante de Deus. Isso aí é um item que nós nunca podemos nos esquecer. O nosso Deus é o soberano dos reis da terra, Ele é onipresente, onisciente, onipotente e nada, absolutamente nada, foge do controle dele. Então é de suma importância que nós entendamos que todas as áreas da nossa vida precisam ser seladas pelo Espírito Santo para que nós possamos ser aprovados naquele dia, porque Deus a tudo vê e Deus a tudo julgará ali no tribunal de Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E no dia de hoje, Paulo aqui, ele dá uma palavra para Timóteo, enquanto ele estava ainda aperfeiçoando Timóteo, por meio de carta, ele pede para Timóteo zelar pela saúde física. Aqui na página 62, em nossa jornada cristã, além de cuidar dos aspectos espirituais, precisamos dar atenção à saúde física. Isso está bem de acordo com 1 Tessalonicenses 5:23, é um texto bastante conhecido, onde fala que o Deus da paz nos santifica em tudo e o nosso corpo, alma e espírito seja conservados íntegros e irrepreensíveis. Então ali diz corpo, alma e espírito. Então é de suma importância nós, nessa era, zelarmos com respeito à nossa saúde física. Não é incomum bons irmãos, algumas irmãs preciosas, estarem limitadas ou limitados para servir ao Senhor em função de uma saúde física não satisfatória. Então é importante sim que nós observemos essa questão de zelar pela nossa saúde física. De tempo em tempo, além de fazer exames, fazer as consultas, nós temos que cuidar muito com respeito ao uso excessivo de açúcares, também o uso excessivo de gordura, ou seja, essas orientações que todo mundo sabe, procurar ter uma comida saudável, também procurar sempre fazer o exercício. Isso aí vai debaixo, é claro, da misericórdia de Deus. Isso vai prolongar um pouco mais a nossa saúde física e nós poderemos ser mais úteis ao Senhor. Nós vemos o exemplo do passado do irmão Dong, quanto que aquele homem, aquele servo de Deus exercitava para chegar aí perto dos 100 anos, praticamente com a saúde boa, servindo ao Senhor. Eu falo boa dentro da idade avançada que ele tinha, ali por volta dos seus 90 a 94 anos, o irmão Dong tinha uma vida de viagem para cima e para baixo. A partir aí mais ou menos de 95, 96 anos, que começou a ter uma queda da sua saúde em função da idade. Mas ele deu um exemplo para nós com respeito ao exercício físico. Então, no contexto, aqui na página 62, que está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, Paulo adverte a Timóteo para usar um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades que ele vinha tendo, em especial a questão do estômago. Então, esse
esse pequeno texto, eu já presenciei isso, ele é muito usado por algumas pessoas que querem fazer disso um álibi para consumir bebida alcoólica. Eu desde já falo que é uma área que nós não queremos entrar. Eu penso que cada um deve ir diante de Deus para seguir a orientação do Espírito, qual é a direção do Espírito concernente a essas questões de uso de bebida alcoólica. Como eu disse, não vamos entrar nesse ponto porque ele é muito complicado. Cada um tem o seu ponto de vista, mas a Bíblia aponta algumas coisas para nós. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 29, ali não está se referindo à bebida, mas está se referindo à questão da consciência, ou seja, o que você faz, o que você pratica, qual vai ser o ponto de vista daquela pessoa que está do seu lado, está te acompanhando, o que ela vai pensar? Será que a nossa atitude vai fazer determinadas pessoas a tropeçarem? Então nós temos que ter muito zelo com respeito à consciência alheia. E também Romanos capítulo 14, eu gostaria de ler esse versículo 21, Romanos 14, 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com o teu irmão, com o que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então aqui é claro que é uma palavra bem ampla, repito pela terceira vez, não estamos aqui para entrar nesses detalhes. Se pode beber, se não pode, se pode comer aquilo, se não pode comer, eu penso que nós devemos ir diante do Senhor e o Senhor a tudo nos ensina por meio da unção. Mas uma coisa é um princípio. Se o que você pratica vai ofender o próximo na sua consciência, se vai fazer tropeçar um neófito, um novo na fé, aí nós devemos considerar a nossa atitude. Então, o que eu gostaria de enfatizar com respeito a isso é esse princípio que eu deixo para vocês. Mas aqui no contexto, Paulo pede Timóteo para tomar um pouco de vinho, nós precisamos entender o contexto. Para a época, isso era receitado tipo como medicamento. Então, por isso que Paulo fala, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Desta porção, extraímos um relevante princípio, página 62. Ao recomendar o uso de vinho a Timóteo, na realidade, Paulo lhe receitava um remédio disponível à época. Então, o vinho ele era considerado uma espécie de um medicamento, né, para algumas enfermidades, em especial aqui o que é referido à questão do estômago. Vale lembrar que Paulo, neste momento, ele não enviou uma palavra de cura para Timóteo, muito menos mandou o seu lenço, muito menos mandou o seu avental. É o que nós vemos em Atos capítulo 19. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Isso está em Atos 19, 11 e 12. Então, nós temos que entender o seguinte: tudo depende da orientação de Deus. Por isso que na igreja nós temos o viver por meio do Espírito e da vida, nós temos a unção que em nós habita, que tudo nos ensina. Nada na igreja é feito de uma maneira mecânica, nada na igreja deve ser de uma maneira formatada. Deus age de acordo com o seu desejo, lembrando que Ele é o Senhor da seara, lembrando que Ele é o Senhor da igreja. Então, em Atos 19, foi permitido por Deus que até um lenço de Paulo curasse. Nós sabemos também em Atos que a própria sombra de Pedro curava. Então, na questão de Timóteo, você não vê aqui Paulo recorrendo a uma palavra de cura, nós não vemos aqui Paulo recorrendo a algum objeto para poder curar Timóteo. Então isso mostra para nós que para curar, em algumas vezes o Senhor usa remédio, em outras vezes o Senhor usa o dom de um irmão e até mesmo o poder do Espírito Santo.
esses itens não são conflitantes entre si. Ou seja, como eu acabei de dizer, você não pode pegar o que ocorreu em uma ocasião, querer repetir em outra ocasião. Não, tudo depende da orientação do Espírito. E Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo, e você não vê aqui Paulo curando Timóteo, impondo as mãos para expulsar a enfermidade de Timóteo. Obviamente porque não foi direção do Espírito para que Paulo fizesse isso. E seguindo então o alimento diário, página 62, o dia de hoje está discorrendo entre 1 Timóteo capítulo 5, versículos 23 a 25. 1 Timóteo 23 a 25, gostaria de ler para vocês. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho. Versículo 23 é o que nós falamos. Agora o versículo 24, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Então aqui no alimento diário diz o seguinte com respeito a isso. Vemos uma lição espiritual muito importante para os homens de Deus. Página 63. Sejam pecados ou boas obras, um dia tudo será exposto. Nestes momentos que antecedem a volta do Senhor, temos uma recomendação. Se existe algum ponto inadequado em nosso viver, vamos tratar de pedir ajuda. A coisa mais tola é esconder os pecados e neles permanecer. Então aqui nós estamos sendo ajudados por essa leitura baseada em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24, que há pecados que eles são manifestados de uma maneira imediata, são manifestados em tempo atual. E há pecados ocultos que serão manifestados em outras eras, em outras épocas ou anos mais adiante, ou quem sabe diante dos homens nunca serão manifestados, mas não passarão de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, onde fala que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados pelo bem ou mal que fizemos pelo meio do corpo. Então, a advertência para nós é a seguinte: se há alguma coisa inadequada que você sente no espírito que deve ser retratada, a melhor coisa a fazer é você orar ao Senhor, você ter uma comunhão íntima com o Senhor. É claro que Ele já está falando ao coração dessa pessoa, a consciência está sendo iluminada. Então, se há alguma coisa inadequada em nosso coração, seja com algum irmão ou alguma situação que ocorreu no passado, necessariamente nós precisamos pedir ajuda para clarificar esse passado, para que não haja uma pedra entre nós e o Senhor que venha atrapalhar essa comunhão íntima. Então, esse versículo 25 ele é muito importante. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Então, oremos ao Senhor, se tem algo tirando a nossa paz, que nós possamos buscar a comunhão com a liderança da igreja ou com algum irmão que você sente que é espiritual, que você sente que poderá te ajudar, mas muito cuidado ao ter comunhão e não buscar comunhão com qualquer pessoa, porque ao invés de ajudar, poderá piorar a situação. Então, busque orientação no Espírito e o Senhor vai iluminar se caso algum de vocês, alguns de nós, haja essa necessidade de comunhão. E o versículo de 1 Timóteo 5, versículo 25, diz o seguinte: da mesma sorte também as boas obras. Então, como os pecados mais cedo ou mais tarde se manifestam, agora está falando das boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então está dizendo aqui também com respeito às boas obras. Há muitas pessoas no nosso meio que servem ao Senhor genuinamente, porém de forma oculta. Quantas e quantas pessoas, por certo,
tem orado nas madrugadas ou orado durante o dia, abençoando as lideranças da obra nacional, seja da obra regional. Quantas e quantas pessoas têm feito ofertas ocultas para a propagação do Evangelho, têm colocado no gasofilácio ofertas voluntárias. Quantas e quantas pessoas têm cooperado com necessidades físicas e financeiras de irmãos, e isso nunca ninguém ficou sabendo. Essas boas obras também, quero deixar aqui uma palavra para você que age dessa maneira de forma oculta, Deus irá te recompensar. Isso é uma virtude muito bela, até porque o homem natural, ele gosta de manifestar aquilo que ele faz, para ser aplaudido pelos homens. Então, de acordo com Mateus 6, o Pai que está em secreto, ele ouve a sua oração, ele ouve as suas petições e também ele vê as suas ofertas ocultas. Então, uma palavra para todos vocês que servem oculto, o seu galardão já está reservado diante do trono de Deus. Na própria igreja, não há, não que seja um serviço totalmente oculto, mas um serviço que poucas pessoas veem. Por exemplo, as irmãs que servem nas salinhas de crianças, os irmãos que servem em áreas que não são tão vistas, todas essas pessoas, todos esses serviços serão recebidos diante de Deus. Então, cada membro que serve, seja falar uma mensagem, seja servir passando os elementos da mesa do Senhor, como eu disse, servindo com as crianças, ou serviço de intercessão, serviço de ministro de oferta de riquezas materiais, tudo deve ser feito no Espírito para que o nosso Senhor possa receber e naquele dia nós sermos aprovados. Então, deixo essa palavra para vocês, página 63. Entretanto, quando agimos ocultamente, o Pai que vem em secreto nos recompensará. Ele considerará todo o nosso serviço realizado a Ele. E no último parágrafo, que possamos aproveitar essa palavra para nos achegar a Deus e receber luz, a fim de lidar com todas as situações. Por fim, o Pai que tudo vê, certamente nos dará o galardão. Jesus é o Senhor. Então esse foi o desfrute dessa quarta-feira da semana 4 do Alimento Diário. Que o Senhor abençoe todas as igrejas da região 6. Jesus é o Senhor.